também.
Voltamos. Agora a gente vai ter aula com a Jubes. Está todo mundo ouvindo bem? Tudo certinho? Todos prontos? Vamos fazer a mesma dinâmica, tá? Anterior. Olá, a gente vai fazendo as perguntinhas. Sim, estamos ouvindo, tudo certinho. Vamos fazendo as perguntinhas aqui no chat. Jubes, você quer que vai perguntando durante ou deixa tudo para o final? É melhor no final, mas eu consigo ver o chat. Tá bom. É que tem muita coisa assim que pode ser que a pessoa pergunte e eu vou falar logo depois. Tá bom. Certinho, então. Aí eu Então vou tá, também pessoal. dar uma olhadinha aqui no chat. Tá bom, então. Vou ver se eu consigo, né? Pode começar a compartilhar aí, todo mundo ouvindo bem. Pode mostrar aí, pra gente ver se tá indo certinho. Simbora. Simbora para mais uma aulinha. Pessoal que se manteve aqui, pode confirmar a presença aqui no segundo workshop, por favor, que a Bruna vai estar anotando, que é um outro certificado, tá bom? Estamos aqui. Só um segundinho. Eu acho que foi sem querer. Beleza, então. Estamos vendo, todo mundo vendo a apresentação da Jubes? Joinhas, joinhas. Belezura. Boa aula, Jubes. Manda ver. Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vim apresentar uma palestra sobre linguagem dos quadrinhos na ilustração, só que eu vou falar bastante de linguagem de quadrinhos, né? E algumas aplicações na ilustração, como você vai aplicar na sua arte, ok? Vamos lá. Pegaram papel e caneta? Se tiver chato, vocês podem ficar rabiscando no caderno de vocês. Por isso que é melhor do que anotar em tablet, tá? Garrafinha de água, ou um chazinho bem quentinho, que for da preferência de vocês. Eu peguei bastante água. Já foram ao banheiro, graças a Deus. Então, vamos conversar aqui por uns 40 minutinhos, depois das perguntas, né? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, vou até ligar o chat aqui, para ver se eu consigo ler o que vocês estão falando. Aí, no final, eu quero mostrar uma comunidade que eu estou montando para a gente poder continuar o nosso papo. Legal? Tá aparecendo? Tá normal, tá tudo certo. Opa, pode programação. Seguir. Se vira nos 40 porque é 40 minutos, né? Não é 40 anos. Características dos quadrinhos, né? História em quadrinho interativo, eu vou passar bem por cima. As aplicações das características dos quadrinhos na ilustração, com exemplos de comercial, propaganda, produtos, embalagens, arte pop, editorial, infografia, jogos de tabuleiro, games. A conclusão, umas polêmicas, os reclames do Plim Plim e as perguntas. Afinal, o que são as HQs? Segundo Will Eisner, que é um grande mestre aí, eu vou colocar bastante exemplo dele. Ele fez o Spirit, e ele fez um livro que é um grande guia para quem está fazendo quadrinhos, para quem está estudando quadrinhos, que é o Arte Sequencial. Ele diz que HQ é arte sequencial, que são imagens em sequência, mas até aí o cinema também a animação também é. Aí veio um tal de Scott McCloud, alguns anos depois, e definiu de outra forma. Os quadrinhos são imagens pictóricas e outras justapostas, né? Então, são várias imagens ao mesmo tempo, que são compostas por texto e ilustração, em sequência deliberada. Tá. Texto lido como imagens, as letras são desenhos, as palavras são sons, os ruídos, e apesar do texto
ser um elemento dos quadrinhos, nem sempre ele aparece desenhado, né? Até peguei um livro aqui que não tem nada a ver com quadrinhos, é um livro de semiótica, que eu gosto de fazer esse trocadilho. Moda também é texto. Aqui são um compilado de textos sobre imagem pessoal, imagem de moda, e as imagens são texto. Existe um texto por trás da imagem, existe uma mensagem que quem está vestindo, quem bolou aquela roupa quer passar. Mas esse trocadilho com o livro é porque são vários textos sobre moda, né? Então moda também é texto. Os quadrinhos são puro texto, só que é texto desenhado. A ilustração sempre aparece, e é a característica mais lembrada das HQs. Às vezes, quando você fala que é ilustrador, as pessoas perguntam, mas é gibi que você faz? Ou então, é quadrinhos que você faz? É personagem que você faz? Não necessariamente, né? Mas o contato que as pessoas têm com ilustração, muitas vezes o primeiro é uma história em quadrinhos. E aí, aqui tem 2 exemplos de o texto não exatamente estar aparecendo. Aqui, o primeiro é do Will Eisner, que eu acho que é do quadrinho Nova York. É super fácil de achar na internet. Tem muita fala, só que a gente não sabe quais são as falas, a gente sabe que tem gritaria, tem briga. Aqui o senhor já não aguenta mais o drama e mata a esposa dela. E vai para o povo estelar para ir para outro planeta, né? Que é a única parte escrita aqui. O Paulo Moreira tem menos texto ainda, mas tem texto, né? O Paulo pode até não ter pensado em palavras, mas para roteirizar na cabeça, ele bolou um texto. Os quadrinhos basicamente são imagem e texto. Mas aí depois vai ter o pulo do gato, vai ter a trindade Jesus, Maria e José, aguardem. Expressões faciais psicológicas, eu coloquei esse título aí, não sei se encaixou muito bem, mas o que eu quero dizer essas expressões não são só as faciais, junto com toda essa imagem que a gente forma com um painel de quadrinhos, seja um quadrinho ou uma página, você cria um clima psicológico, um clima geral da cena, um clima interno da pessoa, e às vezes as palavras, elas mostram isso, e de forma desenhada também, né, com um lettering diferente, que a gente vai ver depois, mas também esse cenário, por exemplo, esse aqui, que tá essa espiral, não é verdade, né? Não existe isso no cenário dele, mas isso é um interno da cabeça dele. Quando tem essa sensação, a gente sabe que está rolando alguma coisa. No próximo quadrinho aqui, ele já especifica: cara, eu sei que você colocou alguma coisa na comida do meu cachorro que fez ele não gostar mais de mim. Com esse texto, eu não preciso mais ver essa imagem aqui do cara passando mal, né? Aí, isso é um resumo, né, disso, mas a gente pode utilizar outros recursos e até aproveitar essa limitação. Limitação é algo que é muito característico dos quadrinhos, né? Aqui é um exemplo de luz e sombra, mostrando, fazendo esse clima e também o clima psicológico. Então, por exemplo, aqui o cara está numa situação de ameaça, sendo ele o ameaçador ou estando ameaçado, e aqui está sossegado, está tranquilo, não tem essa sombra, por exemplo.
Aqui uns exemplos de postura física de heróis, né? De preocupação e tal. Aqui o Homem-Aranha, ele, mesmo por trás da máscara, a gente consegue ver as expressões dele, e ele usa muito o corpinho para poder fazer essa expressão. Aqui nessas expressões de mangá, com exemplos de olhos, boca, também tem a questão da língua, de achuras, né, muito fortes. Aí a gente vai pegar o balão, o lettering e as onomatopeias para criar esses painéis, completar, né? O Eisner fala que o balão é um recurso extremo para poder mostrar o que uma pessoa está falando. Porque as pessoas estão conversando ali na história, mas estão conversando o quê, né? Se a gente voltar na história, a história em quadrinhos, ela meio que já existia até em paredes de pirâmides do Egito, só que não tinha o que as pessoas estavam conversando, e algumas publicações muito antigas de jornais tal até tinham um texto corrido e as imagens, né, para representar, tanto em proto-quadrinhos de humor, quanto, por exemplo, uma narração de cena, e até hoje existe, por exemplo, de tribunal, quando tem aquele texto corrido e as imagens da ação ocorrendo, desenhada. O balão, então, ele é extremo, por quê? Porque você está apelando para o texto, para você saber o que é que as pessoas estão falando, e saber quem é que está falando, e eles são disciplinares. Por quê? Você tem que ter uma ordem de espaço para dizer quem é que está falando primeiro. E, às vezes você até vira a câmera para poder colocar a ordem dos balões numa leitura natural da pessoa que vai ler. Onomatopeia. Olha esse jogo de câmera. Absurdo, né? O cara voltando para a caminha, sei lá, ó, ele de pijaminha, e esse telefone maldito, né? Alô, Lu, olha esse lettering aí. Os quadrinhos, eles usam muito esse recurso de desenhar as letras para criar climas e para criar essa narrativa, né? Onomatopeias, olha o tanto de efeitos que você consegue desenhando as letras. Esse balão aqui, ele me encanta, essa letra cursiva e meio torta, parece que a pessoa tá cantando fofinho, mas até meio desafinadinho, né? Essa pessoa que talvez nem queira comer camarão, talvez ela esteja com vergonha, mas ela está muito afim de comer camarão. Isso aqui parece um raio, né? Que de repente, crack, deu uma craqueada aí no terreno. E eu vou botar um exemplo aqui que eu não sei se as pessoas conhecem, e eu peço muito perdão, que ele é meu professor, o professor Laco, ele faz quadrinhos, só que ele não consegue, às vezes, colocar na ordem correta. E aí ele não consegue guiar a gente na leitura. Aqui deveria ser o primeiro. Que vontade de pintar. Então pega o pincel e pinta, né? Lá. Estou sem inspiração. Olha a sua volta, está cheio de inspiração. Puxa, onde é que a gente começa? Então pega o pincel e pinta. Que vontade de pintar. Mas eu não tenho dom. Não dá para saber. Ele poderia fazer um jogo de câmera para mudar essa ordem, né? Dos balões. E fazer guiar a pessoa na ordem certa do texto. Aí eu vou falar com vocês de quadro, requadro, sarjeta, canaleta. São dois nomes, né, para a mesma coisa, né? Quadro e requadro é a mesma coisa, seria o quadrado, a moldura,
e a sarjeta, que é o entre, né? Depois, não realismo, perspectivas, câmera e distorção, já estou falando mais ou menos, e layout de página, que vai juntar tudo isso. Aqui, a gente tem 2 quadros comuns, aquele quadro preto separado por uma sarjeta branca, que é o que a gente mais vê nos quadrinhos desde os antigos, né? Estou aqui com o Homem-Aranha Vintage, e ele é bem assim mesmo. Ele tem as sarjetas brancas. Isso é um costume dos quadrinhos por limitação gráfica, que hoje em dia não tem. E aí, aí entra o texto, que o quadrinho dá para dizer que, apesar de ser um contemporâneo de cinema, ele é um pouco anterior. Então, ele pega muito do teatro para fazer esse texto e a dramaticidade. E aí você tem que contar com a plateia para contar essa história. E, por exemplo, aqui está o cara com o machado, agora você morre. Não, não. Um grito corta a noite. O que aconteceu, né? Fica por conta do leitor. Aqui, alguns layouts de página com várias câmeras. Nesse caso aqui do basquete, por exemplo, nesse caso do Batman também, a ordem meio que não faz tanta diferença, a ordem temporal aqui. O que importa é a ação que está ocorrendo, vários climas, enfim. Aqui nessa aqui é um jogo, então tá rolando vários lances, enterradas, coisa louca, o vilão aqui querendo fazer o time do Pernalonga perder, o time do Pernalonga e do Michael Jordan. E aí eles perderam, né? Provavelmente no final do gibi teve uma reviravolta, porque o time do Michael Jordan não vai perder, né? Aqui no caso do Batman, são vários tempos, vários climas, né? Não sei se é possível ver aqui, mas ó, tem telefonema, tem grito, tem sala de controle, tem espaço, né? E aqui, pode mostrar essa página aqui, Bruna? Dale. Olha só. Isso aqui é um exemplo fantástico de montagem, não só o layout da página, mas o tipo de sarjeta que foi utilizado para criar tempos e climas diferentes. Então, aqui está uma Bruninha sonhando, e aí ela fez um balão de sonho. E dentro do balão, o balão formou um requadro, que é uma moldura, né? O formato de nuvem. A gente sabe que a gente entrou no sonho dela. E, na verdade, conforme vai passando, parece que ele que virou mesmo realidade, né? Porque virou um layout com requadros. A gente já saiu do sonho, ele já virou realidade, né? Então é um exemplo assim de uso da linguagem de quadrinho em vários aspectos assim excelente. Obrigado. Deneida. É Deneida que fala? Então, gente, as restrições. Os quadrinhos, eles nasceram para ser uma narrativa barata e, assim, feita a toque de caixa. E ele acaba... A gente vai falar um pouco
disso depois, mas conversa muito com a publicidade impressa da época. Esse mid-century, né, esses anos 50, 60, precisava desse tipo de narrativa, né? Já tinha jornal diário há muito tempo, as primeiras páginas de quadrinhos eram publicadas em jornal, aí passou-se a ter um pouco mais de recurso, mas ao mesmo tempo era muito, muito restrito, né? Papel, jornal, quantidade de páginas, então tinha que ter uma quantidade de páginas certinha, não é igual um livro uma graphic novel, que tem vários comprimentos, vários tamanhos, tem aquelas páginas que você pode ir desdobrando, enfim. Precisava também ter um traço e uma mistura de cor para poder fazer essa impressão, né, a quadricromia, para ter um preço de produção mínimo. Papel ruim, a pessoa vai ler, vai jogar fora, a pessoa pega na banca, pega o ônibus, termina de ler no ônibus, deixa no ônibus mesmo, era essa a ideia. Não muito aqui no Brasil, mas porque a molecada guardava e trocava, mas nos Estados Unidos era assim. E os mangás são assim ainda, né? O pessoal compra aquele parece lista telefônica, né? Bem grosso, e vai lendo e deixa por aí, joga fora. Não são edições luxuosas, elas são preto e branco, e é papel jornal. Você pega aquele mangá, mancha sua mão de tinta igualzinho o jornal fresquinho. E aí, olha só, hoje a gente cria as misturas, as texturas do papel mofado, né? Aquele papel manchado, a gente fica procurando, ou até compra, né? Por exemplo, se você compra esse Color Lab, ele vem com algumas amostras de papel já desgastado para fazer esse efeito. E ele tem as misturinhas de cor, tal. E olha só, emulando o processo de imprimir daquela época, né? Passa esse amarelo, esse reticulado, depende do quanto você quer para formar, por exemplo, essa cor aqui. Aí taca uma camada do vermelho ou magenta, taca a camada do azul e depois a do preto, aí forma essas bolinhas, o clichê, né? Que forma a mistura de cor. No mangá, como ele é preto e branco, esse efeito é com retícula. O mangaka, ele pega, ele recorta com o estilete, onde vai ser reticulado, e aí na prensa vai sair aquelas bolinhas, para fazer a textura no preto e branco. Na HQ digital interativa, porque, enfim, hoje a gente não tem mais a restrição, em teoria, né? Uma restrição gráfica, né? A gente pega esse Maurício, 50 anos, ele tem um monte de estilos, porque são 50 artistas, né? Ele tem um monte de estilos, ele tem fundo colorido, aqui é fundo colorido. Quem está vendo conseguiu pinar a minha tela para ver? Tá ok? Me dê Tá um todo sinal. mundo. Tem que fixar a imagem da câmera da Jubes para você ver ela Porque, mostrando. senão eu tô achando que eu tô mostrando e ninguém tá vendo nada. A câmera dela aqui, só colocar no fixar aqui. Então, ó, por exemplo, esse quadrinho aqui, ele tá com o fundo preto, a canaleta dele é preta, né? A sarjeta dele é preta. E aí tem outros que são coloridos, ele tem fundo colorido.
E são vários estilos, ó. Aqui tem um que é todo em aquarela. Ó, esse aqui é lápis de cor, bem detalhado. Antigamente não dava para fazer, pelo menos não com. Teria que ser algo muito luxuoso para poder pegar essa textura. Aqui, aquarela. Então, são vários estilos, né, que os artistas pegaram. Tem aqui feito em flash até, alguns. Vocês lembram do flash? Pois é, feito em flash, que é em vetor. Aí, beleza, surgiu a HQ digital, a HQ interativa, as restrições mudaram. Eu vou deixar disponível para vocês a minha monografia, que mostra uma fase da HQ interativa, né, que a gente passou, e agora mudou por causa de redes sociais. Então, por exemplo, essa tirinha da Laerte, ela foi feita para Instagram. Dá para ver que ela foi feita para Instagram. Se ela tivesse sido feita para o jornal, poderia ser assim, mas ela estaria em formato de tirinha mesmo. Aí, uma restrição seria a pessoa colocar um quadro por vez na tela, um quadro por vez. No Twitter, a mesma coisa, é um quadro por vez, a pessoa tem que clicar e ir clicando nas setinhas para poder ver cada quadro e não ver um panorama geral. A solução que o pessoal achou foi colocar isso aqui no final, que é para não perder também a surpresa de com o que vai acontecer, né? Na real, quando era jornal, a gente via o que ia acontecer no final. Não dá para impedir. Mas talvez pensando em postar no Instagram, eu vou pensar num final mais apoteótico, por quê? Porque a pessoa vai clicar até ver esse final. Não vai, aí só depois que ela vê o panorama completo. Outra limitação hoje seria um GIF sendo exibido como vídeo. Então, você fazer uma HQ com GIFs animados, que o GIF animado, ele permite você representar som sem prejuízo da leitura do leitor. Isso é algo muito interessante que eu vou levantar já já. Mas agora, tudo que você coloca animado, ele vira vídeo, né? Então, o que é HQ e o que é animação, né? A gente fica meio limitado aí. Já cheguei nessa parte aí. Se você faz uma HQ interativa e, por exemplo, posta no seu site, você não tem a limitação de uma rede social. Você pode, lógico, compartilhar partes, adaptar para as redes sociais e para os sites de quadrinhos, mas se você faz no seu site, por exemplo, inclusive lá no PDF que vocês vão pegar, tem um exemplo de uma tela infinita. O autor ele vai colocando um jogo de xadrez e os quadrinhos vão seguindo, ele vai indo para a esquerda, depois para a direita, e vai baixando, e tem, tipo, muitos metros de quadrinho. E é muito interessante, ele vai mudando de direção conforme muda a direção da história. E
Uma proposta, por exemplo, para você representar um som, uma onomatopeia numa HQ interativa, sem prejuízo do leitor, é um GIF animado, quando ele faz uma representação do som em loop. Ou então, por exemplo, um layout completo de página que esteja, sei lá, tocando uma música saindo de uma vitrola. Aí você deixa o som aparecendo, só que fica a leitura por conta do leitor. Então, não vai ter não vai ter a música em si tocando. Só se tiver, dá para colocar uma música de fundo, mas deixa ela instrumental e não deixa uma letra interrompendo o ritmo de leitura desse leitor, porque o leitor ele pode ler na cabeça dele como vai ser essa voz, e ele que dá o ritmo de como ele vai ler, e ele pode ler no 2x. Eu já li muito no 2x. E já usei muito a minha visão periférica para saber o que está rolando na página inteira e não num quadrinho só. E isso é muito também mania de quem lê mangá. Eu acho que quem começou com um quadrinho infantil e de humor tem essa questão de ver o final depois, de ver o final antes, porque ele é muito nítido, né? Ele não tem isso, não tem que pensar muito, igual uma imagem de luta que é muito elaborada. Essa cena aqui, que é um GIF animado, que tá enchendo o saco já, é do Ace Attorney, é um videogame de tribunal que ele emula um anime, um mangá, né? Então, aí chegou a Trindade, Jesus, Maria e José, dos quadrinhos. O tempo, o som e o movimento. Isso é o mais importante da linguagem dos quadrinhos e é o que o texto mais a imagem representam, no final das contas. Para o Eisner, o artista tem que prender o leitor na sequência narrativa, superar a tendência do leitor a desviar o olhar, que é aquilo que eu faço, que eu vou lá para baixo. Aí eu chego e falo para você, não tem como o artista impedir que o leitor leia o último quadrinho antes do primeiro. Não tem como. Aí vem uma Cláudia depois e fala, a maioria dos leitores, acostumados com outras mídias, TV, cinema, não tem o hábito de mudar de direção de leitura. Ele é meio passivão mesmo. Então, o autor pode propor que se mude essa direção. Já que nos quadrinhos, ao contrário do cinema, que ele vai te impor um tempo, nos quadrinhos você consegue ver o passado e o futuro ao mesmo tempo. Eles são reais, eles estão ali, eles estão visíveis. E é aí que entra o não realismo também, porque a gente... eu deixei também uma pasta do Pinterest cheio de... Como é que chama quando a gente vê carinha pareidolia? A gente vê carinha nos objetos. Então, pareidolia. Ó, o Rodrigo Góes aí, Rodrigo Góes. Jesus, Maria e José. A pareidolia é algo que o quadrinho usa para poder dar mais iconicidade aos objetos, aos personagens. E aí, fazer um contrato tácito com o leitor de não realismo. Mas o quadrinho, tem muito quadrinho que é super realista, que tem aquela anatomia super realista, não sei o quê. Mais ou menos, né? Porque aí você vai falar, aquela anatomia super realista é um Superman bombadão, digamos.
Não o primeiro Superman, uns Supermans mais recentes. O cara bombadão, o cara que não existe. O cara que é viciado no suco. Esse Superman bombadão, ele pode ser bombadão. Ele é alienígena. Já começa por aí. Não é real, sabe? Então, você tem um contrato de não realidade com a pessoa. E isso permite que você mostre o passado, o presente e o futuro, sei lá qual é o presente é onde eu estou olhando, pode ser. Eu posso estar olhando para o passado. No quadrinho da própria Bruna, para onde que eu estou olhando? Estou olhando para outra dimensão, cara. Eu não estou olhando para um tempo específico. Eu estou olhando para um sonho, eu estou olhando para um futuro, eu estou olhando. Vai acontecer quando? Já está acontecendo, né? Vocês concordam que já está acontecendo? Já está acontecendo. Literalmente. Então, uma coisa que é interessante é que você criou uma dimensão nova, que é a dimensão do sonho. É uma dimensão atemporal, certo? Ele tem tempo, mas não tem ao mesmo tempo. Inception. Vocês assistiram Inception? Então, aí beleza. Tem essa jogada toda louca aí de tempo e passado, futuro, tudo ao mesmo tempo, e não é real, e eu consigo ver realismo onde não tem, e a iconicidade me faz eu poder fazer uma expressão muito mais exagerada do que uma fotonovela faria, que tinha. Nossa, gente, até 2000 e pouco tinha fotonovela. Eu via, tinha no Terra, nos As, tinha fotonovela, gente. E é história em quadrinhos, só que com atores, né? A busca de solução para o movimento, né? E as sequências, retirar as sequências redundantes que precisa para a animação, precisa para o cinema. Tipo, cinema lá, 30 FPS, você precisa da sequência de 30 fotogramas por segundo. Você precisa dessa sequência. No quadrinho, não, você joga fora. Você tem esse acordo que também é firmado com a sarjeta, do seu leitor completar toda aquela sequência. Você faz um mapa do tempo na sua página. E esse tempo pode ir para trás, pode ir para frente, dentro de uma página. E aí tem outros recursos para movimento, que, tipo, no Ocidente era de um jeito, e nos mangás era de outro, aí eu vou mostrar. Esse exemplo aqui é dos tempos acontecendo ao mesmo tempo. Passado, futuro, tá tudo ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguem ler aí. Ó, o incrível Mr. Spot chega no final do mês, tá igual eu, ó, duro de novo. Deixa eu pegar emprestado de mim no futuro. Agora eu posso sair para jantar? Coma, coma. Meus cumprimentos ao chefe, André. A conta. Oui, monsieur. Ei! O dinheiro que ele levou, ele tá pegando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no Pinterest. Gente, eu tô com muito, muito, muito exemplo no Pinterest. Sem zoeira. Opa! Consegui. Tem um exemplo no. Esse é um exemplo temporal muito legal também, ó. Uma contagem regressiva do lançamento do foguete. Aqui, ó, 10, 9, 8, fogo. Mas não é exatamente esse o exemplo.
Ó, então, essa pasta aqui vocês vão ter acesso já já. Tem muito, muito, muito exemplo. Ó, gente, exemplo de pareidolia. Esse aqui é muito legal. Isso aí é só um vaso sanitário com os rolos de papel higiênico, tá? Não é nada demais, tá? Aqui, esse é o exemplo de como você faz essa brincadeira temporal e brincadeira com o próprio movimento, para marcar um tempo. Então, o nosso sentido de leitura, ele é da esquerda para a direita, certo? No quadrinho da direita, a personagem ela desce até lá embaixo. Ou seja, ela comandou o nosso olhar para ir até lá embaixo, aí depois ir da direita para a esquerda e subir de novo. E tudo ao mesmo tempo agora. Voltando. Jesus, Maria e José. Tempo, som e movimento, né? Continuando este assunto. O tempo representado na página. Jubes, dá uma tela inteira da Sim, sim. apresentação. Sorry. Tudo certo. Olha só. Essa é uma ação temporal, né? Normal, com a supressão de fotogramas, né? Você não vai fazer a sequência inteira do cara subindo com a faquinha e do outro puxando a arma e atirando. A outra usa o recurso de modificar o quadrinho e escolher fotogramas, né, bem específicos e posição de câmera para dar uma dramaticidade, certo? Aqui é um recurso que parece muito simples, mas olha que impacto que tem. Cara, Madonna é demais. Pode crer. Imagina você usando isso num layout seu para marcar tempo, sabe? Dá para imaginar coisas assim, dá para imaginar um espaço fazendo o espaço representando o tempo, né? Uma passagem de tempo ou uma não passagem de tempo. Loucura. Movimento. Olha só, esse aqui é o No Descendo uma Escada, do Marcel Duchamp. A representação de movimento no século XX é outra coisa, né, gente? Enfim, esse aqui, olha só, em uma tela, ele está mostrando o movimento completinho do Nu descendo a escada. E um exemplo aqui do Scott McCloud do lado seria algo meio, o antiguinho, que é, vamos mostrar o movimento, tipo naquele é diorama que fala, quando a gente, aquele brinquedo que tem o cavalinho, que você gira a manivela e ele vira uma animação do cavalinho, ele é mais ou menos assim, ele tem esse desenho sequencial. No quadrinho mais moderno, conforme também as pessoas foram se acostumando, foram pegando outro tipo de repertório, e também o cinema e a TV ficaram mais acessíveis, já não tem mais essa necessidade de fazer uma animação impressa. Né? A pessoa quer ver uma história, ela quer emoção, ela já tem um repertório visual diferente. E aí, olha só, uma abordagem de mangá, hein? Linha de movimento aqui, ó, o socão.
a câmera assim de frente, então não é exatamente uma leitura lateral. O sentido de leitura é o contrário do que a gente está acostumado, mas aí serviria mais para ler o diálogo deles do que ler o socão. O socão é de frente mesmo. Aqui do mesmo mangá, é um mangá de basquete, uma Slamdunk, eu amo mais do que lasanha. E ele tem movimento para lá e para cá, loucura, expressão facial, tem drama, assim, tem drama de jogo e tem drama de amor adolescente. Putz, que mais que eu vou querer? Essa outra imagem, eu acho que é do Akira, não sei. Mas olha só a briga de moto deles. Isso aí é jogo de câmera e as linhas de movimento. Então, você não está fazendo uma sequência de movimentos, você está criando uma impressão de movimento usando achuras na direção que você tenha essa impressão. E aí, essa linha de movimento, ela não precisa ser só, por exemplo, para marcar uma velocidade. O cara está correndo aqui, olha só esse carinha aqui caindo. Ele está com essa linha de direção para baixo. Essa linha de direção curva é que ele fez uma virada de cabeça. E aí tem a linha de movimento, por exemplo, do cara tremendo de medo, do cara tremendo de nervoso, né? Do olhar focado. Existe, inclusive nessa imagem aqui, tem o olharzinho dele que muda de foco. Aí tem a linhazinha. E, assim, vocês podem ver isso muito em Turma da Mônica. Turma da Mônica bebe demais em mangá, né? Tem muita linha de movimento e linha para expressar sentimento, né? Tipo, shaking de medo, shaking de animação. Turma da Mônica tem o olho vidradinho, né? Vamos ver, tem pergunta aqui? Slamdunk é maravilhoso, né? Então, é Akira mesmo, é Akira. Eu não estava lembrando, mas é Akira. É uma cena de briga. Inconfundível, né? Então, aí, olha que coisa engraçada. Aqui tem vários tempos, parece que é tudo ao mesmo tempo, mas não é. Por quê? Porque eu vou dar o ritmo na minha leitura. Sorria. Esse flash me cegou, tio Henry. Aí a menina, Henry, dá para você largar essa máquina? Mãe, deixa ele se divertir. Se o velho Henry ficar mais alegre, é bom a gente trancar a adega. Cheque. Você vai mesmo mover essa, Jed? Então, vocês viram que passou tempo? Sem canaleta? Então, sabe o que é engraçado? Às vezes você tem várias canaletas e é uma coisa só. E aqui é um quadro só e passa um monte de coisa. Só que ele está se espalhando pela sala. Pergunta? A Grazi comentou aqui, né, que ela nem sabe por onde começaria, né, o quadrinho, de tanta estrutura que precisa ter, né? Você vai dar alguma dica aí? Então, eu acho que a principal dica que eu posso dar, eu dei no começo, que o quadrinho é imagem e texto. Você começa pelo texto. A imagem, você pode escrever tudo que você quer que tenha nela. E a narrativa. Então, você pode, por exemplo, bolar um roteiro de teatro, ou então, nossa, sou péssima para escrever. Faz tópicos, mas faz, por exemplo, um storyboard. Então, você não precisa imaginar um layout completo, mas sim pensar em acontecimentos da sua história.
Acho que o Saulo concorda comigo. Sim, Respondi a pergunta? sim. Legal. Então vamos lá. A próxima tela tem isso que eu falei para vocês. É um requadro só, mas ele tem vários tempos. Então, aqui, ó, o reloginho. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Você pode ver esse quadro em 2x na sua mente. Você pode ver em 3x ou você pode voltar. Puxa, não entendi, peraí. Aí volta. Mas então, uma coisa que é interessante de quadrinho, e por ele ter muito o texto diluído na ilustração, você pode falar com a sua cabeça. Lembra quando você lia lá, estava lá lendo o livro na escola, aí ficava lá, falando, lendo, falando. Aí vinha a professora, para ler sem abrir a boca. Um quadrinho não, abre a boca, faz um drama. Enfim, sente o drama, grita junto. Esse é o lance aí do quadrinho. Então, eu não sei se eu consegui juntar bem esse negócio de mostrar que o tempo está... É como se o tempo estivesse amassado no quadrinho. O tempo está amassado. E aí, o movimento o movimento ele precisa de tempo para ocorrer. No quadrinho a gente viu que o movimento ele não necessariamente precisa de tempo, mas então ele pode acontecer ao mesmo tempo que outra coisa na nossa visão. E aí também vai entrar o acordo tácito que a gente precisa fazer com o leitor, tal, porque vai ter muita luta do Dragon Ball que você não vai entender. Eu não entendo várias lutas, não entendo, juro, não entendo. É um monte de linha aí, nuvem, explosão, nuvem de fumaça, pedra voando, e assim, o corpo esticando, como se ele estivesse esticando no tempo, sabe? Porque ele faz um movimento. E agora tem o One Piece, né? Que o moleque é um elástico. Aí, nossa, então o braço dele ele pode contornar a página inteira e voltar. Então, o tempo ele vai e volta, mesmo com movimento. E você movimenta o tempo. E aí, aparentemente, os quadrinhos estão aí para provar a teoria do Einstein, da relatividade. O tempo não é absoluto, mas é relativo à posição do observador. Certo? Viva Einstein! Eureka! Essa é a linguagem da HQ, então? Ó, imagem mais texto, e aí outros elementos. Balão, onomatopeia. E aí o lettering, para criar um clima. Ai, ô Lore, eu tô referenciando bem aí os fundamentos. Gente, se alguém não viu, veja até dia 31, porque tudo que eu falo aqui de desenho mesmo, da representação da imagem, a Lauren fala tudo bonitinho, repartidinho, assim, fundamento mesmo, que é coisa que você precisa entender para chegar nisso aqui, certo? Então, ó, imagem mais texto, aí tem o balão, onomatopeia, todos os letterings, a letra marcando tempo, marcando som, indo para cima, para baixo também, ocupando páginas inteiras. Ai, deixa eu mostrar um do Homem-Aranha aqui. Isso que é antigo, hein, gente? Peraí. Olha o lettering. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. E é antiquíssimo. Hoje a gente tem uns letterings muito mais doidos. Ah, olha só. Isso aqui tem... isso me lembra muito as propagandas, né?
Isso aqui era um pôster que vinha no final do gibi. Bônus surpresa especial. Pin-up, que seria o pôster, né? Do Cabeça de Teia. Ó, seu chapa Homem-Aranha. Isso é muito legal. Capa, né? Aqui era com uma capinha. Essa aqui é uma capa moderna, né? Para colocar os gibis antigos. Aí, olha só, lettering de introdução. Isso aqui é modelo antigo. Deixa eu ver se nesse da Mônica tem lettering diferente. Esses que invadem página. Porque eu tava. Ó, eu vou até mostrar para vocês o trabalho que eu tô. Ah, esse aqui, ó. O título da história é um balão. Isso é só um exemplo, tá? De utilização criativa do lettering, né? Movimento, aquelas linhas de movimento, ou então sequência de movimento que a gente viu do carinha caindo lá, que levou um tiro, ou as linhas da moto, carinha do basquete caindo. O layout da página para mostrar várias dimensões do tempo. E, nossa, meu, Bruna, você é gênia, cara. Eu não tô querendo puxar o saco, não. Seu exemplo caiu como uma luva. O acordo de não realismo, né, que a gente realiza. Nossa, no PDF também, vocês procurem lá, tem uma parte muito bonitinha do não realismo, que o MacLeod fala da desunião do redator, né, do escritor, com o ilustrador. Aí tá lá o ilustrador fazendo uma arte super realista e tá lá o escritor escrevendo as coisas maravilhosas com uma letra maravilhosa. E aí o quadrinho seria o meio do caminho, e só que eles não se encontram. É uma história de amor não correspondido. E aí, no meio do caminho, tem essa soma de letra com imagem, e a imagem com mais iconicidade, né? Menos realismo, ele vai puxando mais para a iconicidade. Vamos embora. Isso aqui é tudo para representar, na verdade, tempo. Mais do que representar movimento, mais do que representar uma sequência de imagens, você está representando o tempo. E aí o tempo vira relativo, né? Isso aqui, esse esquema, é uma pedrada que o Eisner dá na gente, que seria o que a gente deveria ter como repertório para fazer quadrinhos. Então, você tem que ter um repertório, mas então, esse repertório você vai construindo com o tempo e com pessoas. Você se junta com outras pessoas para fazer isso. Você não precisa ter um conhecimento de posição de câmera se você tem um parça que faz essa posição de câmera para você. Quando você faz um roteiro que é, digamos, puxado bem para social, ou então um roteiro, eu preciso conscientizar os funcionários de uso de EPI na obra. Você não precisa saber de EPI na obra, você precisa falar com o engenheiro que vai te orientar, e aí você faz os desenhos, né? Então, o que ele fala? Você tem que ter os fundamentos e repertório. E aí eu digo, as pessoas podem te ajudar com o repertório que você não tem, né? Por exemplo, vestuário, arquitetura, como funcionam as coisas. Como funcionam as coisas é o caso do engenheiro, por exemplo. Você fazer um esquema um esquema em quadrinhos, e tinha muito um esquema de motor que era um comercial que vinha no gibi da Mônica do Instituto Universal Brasileiro.
Pessoas da minha idade sabem. E mostrava motor, e era uma história até que engraçada, né? Que o cara não estava muito afim de consertar motor, ele queria tocar violão para conquistar as gatinhas, né? E só que aí vem o cara, né? E tipo, o cara incentiva ele a fazer o Instituto Universal Brasileiro para ele ter uma grana no fim de semana e tocar o violão, enfim. E aí tinha curso de violão e de mecânica, os dois tinham no Instituto. Era muito bom. Então, o acordo tácito com o leitor. De intenção do texto, que aí a intenção do texto, porque nem tudo você vai mostrar, aliás, pouquíssima coisa você mostra nos quadrinhos. A sarjeta e o gestalt, né, aí tá junto. A sarjeta, que é a divisão, a linha branca entre os quadros, que aí a sua cabeça vai completar a história. E o acordo de não realismo, que engraçado, quem lê quadrinho não fala assim, que mentira isso aí. Aí, tipo, você senta para ver o filme lá na sessão da tarde, maior coisa trivial, aí chega o teu tio e fala, lá que mentira isso aí. No quadrinho não tem isso, a gente já tem um acordo, né? Posição de câmera e perspectiva, que é algo que o pessoal tem muito medo de mexer com o quadrinho, você pode usar a perspectiva hierárquica. A perspectiva hierárquica, você não precisa saber nada de perspectiva real, assim, com pontos de fuga. Com a perspectiva hierárquica, você coloca, por exemplo, acho que aquela página do basquete é boa para voltar lá. Assim, tem um cara bem grande já no começo, aí atrás, que é o pessoal que está no fundo, ele está menorzinho. Isso é uma perspectiva hierárquica. Na página de basquete, ele é um tiquinho mais realista do que poderia ser num livro infantil, por exemplo. No livro infantil, você pode fazer um menininho que é pequeno, bem grandão, e aí os outros, tipo, que são maiores que o pequenininho, eles estão lá no fundo, eles estão pequenininhos. Aí você pode representar isso como se fosse uma tomada de poder do pequenininho sobre os maiores, né? Ele está assim, ele está crescendo, ele está ficando um hominho, enfim, né? Perspectiva hierárquica. Muda a câmera a seu bel prazer para mostrar a emoção que você quer e não necessariamente uma perspectiva super detalhada. Tem gente que curte, tipo, uns Moebius da vida, e pensa num Star Wars, e tem umas perspectivas muito loucas, e até mangá tem algumas perspectivas para você demarcar o espaço que a ação vai ocorrer. Isso tem muito. A Lori mostrou a cena do Death Note. O pessoal fez todo o planejamento arquitetônico para poder replicar isso. Mas aí, por exemplo, mostra lá a casa, aí tipo tem uma fala saindo da janelinha para mostrar que o Raito está lá dentro. E ele vai começar a falar lá. Só que essa perspectiva é mais uma demarcação de mudei o espaço da ação, porque poderia estar lá no céu onde estão os outros demônios da morte. E aí aí mostrou a casa do Raito. Faz-se todo esse estudo para você não fazer uma casa diferente cada quadrinho e também para poder passar para animação. Então, é outro tipo de quadrinho. O Death Note é bem novela mexicana, inclusive, eu acho. Né? Tem muito essa coisa dos espaços, né? Tem o espaço da escola que é mostrado de cima, mas aí um infantil, por exemplo, você pode fazer as casas todas tortas, e para lá e para cá, sem ponto de fuga específico. Tirinha de humor é toda torta. Passar, tempo achatado e não linear, né?
que a gente falou muito do tempo, que é a coisa que eu acho que é mais importante da linguagem dos quadrinhos, no final das contas. E eu separei uma tira da Laerte aqui sobre tempo. Não sei se vocês conseguem ver aí. Focou, acho. Tá focando. Cortando só um pouquinho, se você quiser editar o que está escrito. Como? Tá cortando só um pouquinho do todo, assim, se você quiser falar o que está escrito. Ah, sim, ó. Tá aqui o cientista, ele fala, 5 anos de trabalho não foram em vão. Ele bolou uma máquina que parece um baleiro antigo. Minha máquina de parar o tempo funciona. Aí ele repete o quadrinho. Minha máquina de parar o tempo funciona. Ele repete o quadrinho. Minha máquina de parar o tempo funciona. Vai repetindo, vai repetindo. É a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Minha máquina de parar o tempo funciona. Minha máquina de parar o tempo funciona. Passar um pano para a luta estranha. Você vai passar um pano para a luta estranha, é aquilo. Você vai acabar descobrindo o que aconteceu na luta estranha. Você sabe, porque no final alguém vai ficar lá caído, ou de repente, se for aquela briga na escola, eles fazem as pazes e beleza. Legal, agora deixa eu ver que horas são. Já são 21h43, estamos estourando o tempo. Vamos aplicar a linguagem da HQ na sua Ilustra? Vamos em busca de um visual aesthetic. Vamos lá. Olha só. Utilização em publicidade, branding, embalagem, anúncio, storyboard para TV, filmes, jogos de tabuleiro. Olha só, os exemplos que eu coloquei aqui. Um anúncio bem tranquilinho da M&M's. Tem só um amendoim pelado, que ele vai se banhar no chocolate para virar um M&M. Esse quadrinho, que é um anúncio da Adidas, né, do uniforme do Japão, que ele tinha mesmo menção do Capitão Tsubasa, não tenho muita certeza se eles usaram em outras ocasiões. Eu sei que eu dei uma camiseta, e tinha várias na loja, da Alemanha, que era do Capitão Tsubasa, e acho que tem do São Paulo também, que é Capitão Tsubasa. E aí eles fazem esses anúncios com linguagem de quadrinho, porque Capitão Tsubasa é os Super Campeões, né? Para quem viu na televisão, Super Campeões, era um mangá, né? Mas aí, linguagem de quadrinho é junção de imagem com a letra, mas a letra marcando uma emoção, marcando um tempo mesmo, marcando um layout e onomatopeia. Isso é linguagem de quadrinho. E também as restrições que os quadrinhos tinham, de retícula, ou desse clichê de juntar as tintas, né? Lá na pasta do Pinterest eu deixei mais exemplos de anúncios. Lá no começo eu coloquei um anúncio da revistinha do Faustão. Muito bom também. Tem muita marca que usa a linguagem de quadrinho para fazer as embalagens. Deixei lá no Pinterest também. Não sei se interessa aqui dar uma olhada já agora. Tem um jogo de tabuleiro que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou dar um outro exemplo que talvez vocês lembrem. Ó, arte pop. Aqui já é você usando o mesmo negócio. Sem necessidade de atrelar uma marca, algum comercial. Posters, né?
Quando a gente pensa em arte pop, já lembra do Liechtenstein, né? Que é aquele daquelas pinturas a óleo com o clichêzinho que ele pintava. Gente, hoje em dia, a maioria das artes mesmo que a gente produz é arte pop. E arte pop também uma litografia, inspirado em cordel. Então, isso aí é pop. Mas aí o pop bebe muito na linguagem de quadrinho, né? Você aplica em pôster, camiseta, cartões. Gente, aplicar a linguagem de quadrinho em cartão é muito legal, porque você pode fazer uma sequência para a pessoa ir lendo. Dá para fazer muita coisa legal. Uma coisa interessante da fanart é que ela também cria um multiverso. Isso acontece muito. Tem muito personagem que acaba sendo derivado e muitos produtores vão atrás do que os fãs criaram e criam em cima disso. Então vai criando uma bola de neve de representações artísticas, e isso acontece não só com o quadrinho, mas acontece com literatura, né? Aconteceu com o Crepúsculo, que depois virou 50 Tons de Cinza. É isso, é fã criando em cima de criação de fã e cria um universo gigantesco. E estudar a linguagem de quadrinhos para desenvolver os seus próprios personagens e para outras coisas também, livro infantil, outros tipos de livro, né? Eu ilustrei esse livro aqui. Sim, 50 Tons de Cinza era fanfic de Crepúsculo, e Crepúsculo foi fanfic de outra. Não sei de qual. Não sei se foi de Harry Potter. E Harry Potter não é fanfic de nada. Harry Potter é plágio de várias coisas, tipo O Senhor dos Anéis. Isso aí. Então, aí criou um universo gigante, mas não tem só 50 tons de cinza que nasceu de Crepúsculo, tem vários que nasceram de Crepúsculo e ficaram famosos. Bom, não sei, viu? É que tem muita coisa do Harry Potter que é idêntica ao Senhor dos Anéis, idêntica a Hobbit. Ah, não, mas a Bíblia, a palavra é para espalhar, então pode copiar. Bom, esse livro aqui, ele é de administração, tá? Ele é autoajuda corporativo. Não leu. Jesus não leu a Bíblia. Fica aqui o nosso protesto. Os desenhos que eu coloquei, eu uso linguagem de quadrinho. Linguagem de quadrinho, utilizando balão, utilizando palavras não ditas, né? É uma situação no espaço, retícula, caricatura. A gente pode mandar coisa no chat que eu tô lendo. Eu botei uma outra tela só para ler o chat. Ó, isso aqui, vocês estão conseguindo ver? Eu fiz um balão de fala que o cara tá simplesmente se gabando, né? O cara tá falando aqui que é o fortão, que ele tem carrão, que ele ganha muito dinheiro, blá, que ele é campeão em tudo. A moça tá até entediada aqui. Olha a linha de movimento que eu usei para ela. Nossa, que saco, misturando o suquinho dela.
Aqui eu não sei se aqui claro, meio que tudo que eu faço eu bebo da fonte do quadrinho porque é a minha é o meu histórico, né? Então tá aqui o maestro todo enfurecido e a galera tá até assustada. Só que eu fiz para representar o chefe, porque o líder, ele já faz as coisas em harmonia, né? Aí não fica essa coisa louca de... Aí eu coloquei lá o pessoal tocando sambinha, de boa. Aqui o meme do Drake. O meme do Drake também, se for ver, nada mais é que quadrinhos. Inclusive, esse coraçãozinho que eu coloquei aqui dele, é como se ele estivesse falando, não, isso aqui eu gosto. Acho que tá bom de mostrar desenho dele. Esse livro aqui tem muito desenho, tem mais de 20 ilustrações. Gente, isso aqui acho que é um amorzinho de vocês, hein? Tô certa? Editorial e infografia. Vocês podem usar muito, 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 muito linguagem de quadrinho. Nossa, para educativo, para fazer, gente, para fazer instrucional, é maravilhoso. É uma forma de engajar pessoal em endomarketing, fazer mudança comportamental. Utilizar quadrinhos é muito bom para isso. Então, o quadrinho é uma linguagem muito, muito acessível para quem está de saco cheio, sabe? E às vezes não precisa nem ser bem feito em termos de arte sequencial. Tem que passar a instrução correta e engajar as pessoas e seguir as instruções. Tem muito governamental, né? Tipo, de Ministério da Saúde, como se prevenir de determinadas doenças, tipo dengue, HIV, Covid mesmo. Eu peguei uma história em quadrinhos num posto de vacinação. Era, nossa, horrorosa. Eu ficava, nossa, meu Deus do céu. Porque eles pegaram vários banco de imagem e foram recortando e não batia o design, né, dos personagens. Mas passava o recado, né? E era uma história em quadrinhos, né? Tipo, da pessoa indo se vacinar, comprando máscara, pegando um ônibus de máscara e por aí vai. Então, infografia, deixei um monte de exemplo também, um monte de exemplo no Pinterest. A infografia, do jeito que a gente curte, que é aquele super interessante, mundo estranho, ele é muito linguagem de quadrinhos. Ele guia a pessoa numa sequência, ou não, ele aproveita essa amassada do tempo dos quadrinhos para a pessoa enxergar a informação do jeito que ela quiser, mas passando essa informação, né? Ó, aqui, esse aqui dos sapatos, ele é sequencial. É uma casinha, mas ele tem uma sequência de atos aqui. E aqui já é uma coisa mais motivacional. O que as pessoas estão pensando na empresa, como resolver um problema. E aí tem muita coisa de quadrinhos, balãozinho, a sequência, esse não realismo aqui, mais, né, pareidolia, né, o humano se aproximando do ícone, e ele se aproximando do ícone, ele pode ser um boneco de palito. Pode ser um boneco de palito, né? E esse boneco de palito, ele expressa emoções que a gente tem. Então, jogos de tabuleiro! Esse jogo, Pictureca, ele é tipo aqueles Search and Find. E ele é muito, muito quadrinhos. Porque ele tem uma coisa
de colocar. Tem muita letra e número, e ele tem até onomatopeia. Olha esse relógio aqui fazendo tic-tac. Tem mosquinha, tem chuva, tem o fedor do queijo sendo representado nessas linhazinhas. O cabelo saindo da escova, a gente confunde com o fedorzinho do queijo. Então, olha só, só que aí é sequencial. Os jogos de tabuleiro tem muito, tá? Fala, Mari. Só uma perguntinha, que falta 3 minutinhos. A Mayara mandou perguntando uma dica para quem quer começar a fazer quadrinhos. Olha, uma dica para quem quer começar a fazer quadrinhos, mas você diz profissionalmente ou fazer para ter um quadrinho? Acho que é tipo o primeiro pontapé ali para começar a fazer, né? Então, primeira coisa em geral, quem quer fazer já gosta, né? Mas a primeira coisa é leia muito. Adquira o repertório visual do quadrinho. O quadrinho ele é complicado, porque além dos fundamentos, você tem que ter uma série de outros conhecimentos. E aí, para fazer um bom roteiro, por exemplo, você deve gostar de escrever, ou então se juntar com alguém que escreva. Então, outra coisa que é muito boa para começar é você fazer um network. Olha que legal, você faz um networking não só com quem você vai vender esse seu quadrinho, você vai fazer um networking com quem vai produzir com você. Quero fazer sozinha. Começa por tirinha, né? Tirinha, hoje em dia, tem muita aceitação por causa de rede social. E a tirinha, hoje, também tem muita aceitação, a tirinha não humorística, tá? E eu vou fazer uma finalização com o Google, sim, pode deixar. Gente, eu estou muito empolgada aqui e já está terminando o tempo, tá? Continuando com essa questão de começar no quadrinho, se a pessoa tem muito interesse, já faz tirinha, já começa na tirinha, mas procura aula. Tem muita aula gratuita, muita, e tem curso. Porque o quadrinho não é exatamente simples, mas de certa forma é simples você aplicar elementos dos quadrinhos na sua ilustração hoje. E aí é disso que eu estou falando agora. Tipo, eu tenho um livro para ilustrar, pego alguns elementos que o quadrinho me ajuda. Onomatopeia, o lettering, o espalhamento do tempo no espaço, linha de movimento, certo? Então, você pode fazer dessas duas formas. Começa por tirinha e aplica a linguagem dos quadrinhos na sua ilustração de outras formas. Perfeito. E depois faz o curso. E faz o networking. Tudo que você aprendeu já essa semana e o que você vai aprender amanhã também, né, Jubes? Yes, amanhã, gente, amanhã a gente vai ter 2 aulas fantásticas. Uma é com a Giovana, que ela vai falar tudo sobre MEI, tá? Então, você vai ter o seu negócio regularizado, certinho, passo a passo, e como ela é ilustradora, ela sabe que o pessoal criativo não é muito afeito a contabilidades, né? Então, ela vai explicar de um jeito que seja legal para todo mundo. Exato. Depois, finalizando, é a Grazi de novo, que vocês já viraram fãs, né? Ela vai falar das texturas na pintura digital. E vai ter pacote de brush nossa, isso é um derretedor de corações.
E também a gente vai ficar sabendo do resultado da Rise amanhã? Sim, aí depois da aula da Grazi, a gente vai fazer o sorteio, tá? Quem participou de mais de um dia vai ser daquele mesmo jeito, vai ter mais chance. Então, se você participou dos 9 workshops, vai ter 9 vezes o seu nomezinho lá para você concorrer ao sorteio. E essa aula aqui da Jubes vai ficar lá disponível no YouTube também, tá bom? Assim que a gente terminar de editar os vídeos das aulas, a gente vai subindo lá no nosso canal, a gente deixou aqui no chat também. A Jubes vai estar lá comigo também fazendo o sorteio para dar sorte para vocês. Sim. Então, eu queria ter sorte também, mas palestrante não participa do sorteio. Pô, pede lá para a Grazi, que é professora. Diga. Pedir para a Grazi, que é professora lá. Sim, a Grazi é professora da Rise. Então, gente, só para finalizar, videogame. Gente, videogame usa linguagem de quadrinho. Olha só os exemplos que eu coloquei. Full Throttle e o Persona. O Persona é um puta mangazão em videogame. Muito legal. Aquele GIF do começo é do Ace Attorney. É um jogo de tribunal muito engraçado. Ele é humor de quadrinhos. É muito engraçado. Vale a pena jogar. E virou meme, né? De tão engraçado. Só para concluir mesmo, se vocês forem guardar... Ai, eu também amo Full Throttle. Se for guardar algo do papo que a gente teve aqui, é que o tempo é relativo. O tempo não é absoluto. As câmeras são importantes, mas o que o leitor não vê também é importante. O não realismo vai te permitir voar junto com o leitor, né? Mesmo que você tenha muita limitação, você usa a limitação para fazer algo diferente. E a linguagem da HQ é muito útil para a sua arte, muito. E leia, construa um repertóriozinho de HQ que você vai agregar muito para a sua arte agora, atual. É isso, gente. E nos links, eu coloquei aqui uma tela a mais, que se desse tempo da gente discutir inteligência artificial. Mas deixa quieto, Mas pode seguir você lá nas redes, te chamar Sim, lá também. Falem comigo. Isso. Coloquei um link, gente, natural é a fonte da juventude e é a coisa certa a se fazer. Tá? A inteligência artificial ajuda a gente, ajuda, né? Mas, enfim, vamos estudar, vamos fazer a nossa arte, depois a gente discute isso. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo. Vou segurar vocês até esse horário, 6, 5 minutos. Eu tô tipo, a Mari tá esperando igual político, né? Tô aqui, assim, só para dar redes na tela, muito obrigada. Eu vou lançar aí, tem o link para participar da Ilustre Confraria, que é um grupo de desafios mensais, e a Ilustraterapia, para a gente aplicar a linguagem de quadrinho na sua ilustração. Isso aí você me chama na DM, que seria um encontrinho para a gente bater um papo sobre a sua arte, tá? A Ilustre Confraria já seria um negócio assim para a gente se reunir em grupo e fazer desafios juntos. Perfeito. Obrigada, pessoal, gente. Até amanhã. O link está aqui, o link da confraria está aqui também. Foi um dos penúltimos links que a gente colocou aqui, tá? A aula da Jubes vai estar disponível já no nosso YouTube depois. Revejam todas as aulas, revejam as aulas da Grazi, da Mayara também que foi repetido. Teve a Loren, a Bia, a Lu, e amanhã tem mais 2 também, tá bom? Amanhã, às 7 horas. Oi? Só para complementar, sobre essa aula aqui de HQ, assistam também a aula da Lu Oliveira, de Lettering,
Nossa, vai te ajudar muito a trabalhar com linguagem de HQ, que ela fala como desenhar letra, como ela faz uma escolha de clima, enfim, que cores ela vai usar, como ela vai construir. Isso tem tudo a ver com HQ e da lore de fundamentos. As outras também estão demais, imperdíveis, mas essas duas, elas são as que eu planejei entrelaçar. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê amanhã, então. Lembrem-se que amanhã tem sorteio. E a gente vê vocês aqui no mesmo horário, 7 horas. Até amanhã. Obrigada.